E aí, já parou pra pensar na sua vida como um filme? Eu faço isso às vezes. Eu imagino a minha vida como essa linha do tempo aqui, mais ou menos, do YouTube, né? A gente tem uma ideia mais ou menos de onde começa, a gente não sabe exatamente onde vai terminar, mas a gente tem uma ideia mais ou menos de onde vai terminar e aonde a gente está. E aí, se você para pensar, ó, você deve estar mais ou menos por aqui, assim, né? Se você tem entre 20 e 40 anos, está um pouco antes da metade. E é interessante olhar a vida dessa forma, porque daí você consegue ter uma perspectiva, assim, do que já aconteceu, do que você já fez até agora e das coisas que você ainda pode fazer, né? Do que ainda dá tempo de fazer, do que você está disposto a fazer e do que você quer fazer, né? Para a sua vida, né? Porque se você imaginar a sua vida como um filme, e você sendo o personagem principal, que tipo de filme que vai ser, né? O filme da sua vida vai ser um filme chato e monótono, em que nada acontece, ou um filme em que o personagem principal não consegue fazer as coisas que ele tem vontade de fazer, ou que ele deseja fazer? Ou vai ser um filme de ação em que as coisas acontecem o tempo todo e está sempre mudando? Ou um filme, uma comédia romântica, né? Uma coisa mais baseada na sua vida amorosa, em sentimentos, em experiências. Eu gosto de ver a minha vida assim, como um filme, e eu sendo o personagem principal. Não sei se todo mundo faz isso, não sei se todo mundo tem consciência disso, né? Se todo mundo para pensar nas coisas dessa forma. Toda vez que eu paro para falar sobre isso com alguém e pego e desenho no papel uma linha do tempo, né, que vai do 0 mais ou menos até os 100. Não que a expectativa de vida média do brasileiro vá até 100 anos, mas imaginando que daqui para frente, com o desenvolvimento da tecnologia, da medicina e da ciência, talvez todo mundo que está vendo o vídeo aqui agora, não todo mundo, né, porque muitas pessoas aqui, talvez até eu, pode acabar morrendo antes por acidente ou alguma coisa assim. Mas enfim, é isso. A sua vida é um filme e tem esse tempo aqui, né? E aí, quando eu faço isso, eu ponho algumas marcações nos principais acontecimentos da minha vida, como, por exemplo, terminar a escola, ter o meu primeiro filho, ter o meu segundo filho, me mudar para a praia. E aí você pode pensar na sua vida, quais são os marcos, né? Que eventos, assim, que marcaram a sua vida e aonde eles ficam nessa linha do tempo, né? O que você fez quando você tinha 15 anos, quando você tinha 20 anos, se você já tem mais do que isso, quando você tinha 30, 35, 40 anos. E é interessante ver a nossa vida dessa forma, né? Uma coisa contínua, assim, né? Você está se desenvolvendo ao longo da vida, né? Sua vida está acontecendo. Você nasceu em algum momento, em algum contexto, seus pais resolveram te ter, ou você veio por acidente, não sei. E nos primeiros anos você simplesmente está aprendendo o que é o mundo, você está ali tentando conhecer, você nem tem consciência, né, de que você é alguém, que você é um sujeito, que você tem que lidar com outros sujeitos e você tem que lidar com as coisas que acontecem. Então, os primeiros anos você passa aprendendo, né, como lidar com o mundo, como é ser um ser humano nesse mundo. E depois, os próximos anos, você aprende a lidar com as outras pessoas em volta, a sociedade. Então, para isso que serve a escola, né, para você estar ali convivendo com outros sujeitos, né, outras criaturas, outros seres humanos, para aprender como lidar com eles, como funcionam as relações. Infelizmente, esse método nem é tão eficiente, né? Porque meio que você é jogado para aprender e você aprende baseado nos seus traumas, então você aprende com os erros dos outros, você aprende com experiências traumáticas, e aí esse nem é o jeito mais saudável, talvez assim, de desenvolver um ser humano, né? Porque a gente não tem a oportunidade nesse tempo, né? Nesse período de experimentar todas as coisas, né? Porque algumas pessoas até conseguem e tal, e até invejam, mas a maioria das pessoas não tem, né, essa oportunidade de experimentar todos os tipos de experiência, né, para definir exatamente que tipo de personagem você vai ser, né? Geralmente as primeiras experiências já vão te moldando, né? Porque provavelmente, se você, por exemplo, é tímido, as suas primeiras experiências devem ter sido meio traumáticas nesse sentido, né, de você querer se expor e querer falar e querer se mostrar e não ser bem recebido pelos outros, e se você se sente acuado, você passa a se reservar mais, a preferir ficar na sua para não ter que passar por essa experiência de novo. Ou então, se você é uma pessoa mais extrovertida, é porque provavelmente
as primeiras experiências foram interessantes, você foi lá, você contou uma piada, você fez uma brincadeira e todo mundo riu, todo mundo brincou com você, então você entendeu que isso é legal e você gosta dessa sensação, e a partir daí você passa a ser essa pessoa extrovertida que é mais pra fora e tal. E mais do que isso, porque se, por exemplo, nos primeiros anos ali, você por acaso foi bom em alguma coisa que o professor estava passando e você recebeu elogios e foi aprovado por isso, se sentiu aprovado por isso, então você passa a entender o valor de se esforçar, de ser inteligente, você passa a focar nisso, você aceita esse papel, né? Você pensa, eu sou uma pessoa inteligente, meu professor me elogiou, então eu sou uma pessoa inteligente. Ou o contrário, né? O que acontece bastante também, infelizmente, mesmo que você seja uma pessoa inteligente, mas no começo, nessas primeiras experiências, alguma coisa que o professor estava passando ou a forma que o professor estava se comunicando, você não conseguiu entender, você não conseguiu desenvolver bem, e aí você recebe alguma crítica nesse sentido, tipo, você não tem jeito, você não consegue pegar, você é burro, e aí você aceita esse papel também, e a partir daí você passa a nem se esforçar, porque você aprendeu e você acreditou que você não tem capacidade, e aí você passa a vida toda com esse papel de tipo, não, para mim, isso não é para mim, eu não sou inteligente, eu sou burro, sabe? Porque um professor falou, ou algum aluno falou, ou seus pais falaram, sabe? Isso é muito complicado. Mas enfim, chega um momento nessa linha do tempo que você pode parar e olhar para trás, né? Fazer esse desenho, até é legal, dá para fazer no papel mesmo, né? Você faz essa linha, marca os seus momentos e você refletir, repensar. Tudo bem, até aqui eu fui esse personagem, mas daqui para frente, o que eu quero ser? O que falta acontecer ainda para esse filme da minha vida ter valido a pena? Porque, infelizmente, assim como um filme, assim como um vídeo no YouTube, tem um começo, tem um meio e tem um fim, então vai acabar eventualmente. E o que você tem que ter vivido para que esse seu filme tenha valido a pena, sabe? Então você consegue pensar no tempo que te resta ainda, o que falta acontecer, o que você quer fazer e quando você quer fazer, sabe? Então por isso é muito legal ter essa perspectiva, né? Esse desenho da linha do tempo aí, é muito legal. E assim como os filmes costumam ter um roteiro meio padronizado, assim, todo filme começa com a introdução dos personagens e do contexto, e aí tem um evento que marca, né, uma mudança, assim, um desafio, né, um conflito que o personagem tem que resolver, como ele vai resolver, e até chegar no encerramento ele resolvendo e geralmente ele se transformando, né? O arquétipo do herói, né? Então você tá lá no lugar, acontece um evento, um conflito, você tem que resolver, você resolve, e aí como você termina depois, né? Para mim, por exemplo, né, os meus eventos mais marcantes, como eu falei, são lá pelos 16 anos, 15, 16 anos, quando eu aprendo a minha profissão, aprendi a programar, até está meio fora de ordem, porque não é essa ordem normalmente que as coisas acontecem, mas eu aprendi a programar, não ainda como uma profissão, só aprendi por hobby, e aí com 24 eu tenho meu primeiro filho, com 30 eu tenho meu segundo filho, com 39 eu me mudo aqui para a praia, porque eu resolvo mudar a minha vida, eu resolvo mudar o tipo de pessoa que eu vinha sendo até então, assim eu consigo pensar no que eu quero daqui para frente, né? Profissionalmente, aonde eu quero chegar, na minha vida pessoal, aonde eu quero chegar, que coisas eu quero fazer. Eu, por exemplo, eu nunca saí do Brasil, mas eu tenho vontade de dar a volta no mundo todo. E quando que eu vou fazer isso? Eu consigo olhar nesse tempo que me resta e me planejar ali, sabe? Quando eu quero fazer isso e como que eu vou fazer isso. Então, tendo essa perspectiva, né, de linha do tempo, você consegue dar um sentido, né, dar um rumo na sua vida, porque às vezes a gente se sente perdido se a gente vai só vivendo e deixando as coisas acontecerem. Eu acho até muito triste, porque eu olho para algumas pessoas mais velhas, como eu costumo fazer, eu penso bastante nisso, e vejo que eles não pararam para pensar nisso, e aí eles chegam no final da vida e olham para trás e estão cheios de arrependimento, porque eles não tiveram essa perspectiva de olhar para frente, né, enquanto eles estavam lá vivendo a vida deles. Então é uma coisa que é muito perigosa, porque depois que a gente chega aqui na frente, não tem como voltar, né? A gente não tem como voltar a ser jovem, não tem como voltar a ter essa disposição, essa energia, essa vitalidade. Então você tem que pensar muito bem antes, né? Tem até uma coisa que a minha psicóloga me falou uma vez e que me marcou bastante, que a gente idealmente deveria gastar 10% do nosso tempo pensando no passado, refletindo nos nossos aprendizados, nos nossos erros,
70% no presente, vivendo o presente, vivendo o aqui, o agora, porque é o que a gente tem para viver, né? A gente não pode reviver o passado e não pode viver o futuro, ficar parado pensando no futuro. E 20% isso, né? Pensando no futuro, planejando o futuro, né? Planejando as coisas que você quer fazer. Mas a maior parte do tempo vivendo no presente. Então, de vez em quando, parar e pensar onde eu estou, o que eu fiz até agora, o que eu quero fazer, e aí continuar a caminhada, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje e, por favor, dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, se ele te fez pensar, se ele tocou em você de alguma forma, e se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. E é isso aí, até a próxima. Valeu!